Você está na série especial sobre os novos senadores e senadoras. O nosso entrevistado de hoje é o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte. Senador, para a gente fechar um pouco a trajetória que a gente fez no primeiro bloco, eu queria que o senhor falasse um pouco na sua trajetória política, quais foram os grandes êxitos que o senhor considera e quais foram as grandes decepções que o senhor teve nessa vida política. Os grandes êxitos, sem sombra de dúvida, foram as conquistas sindicais. Eu tive a ousadia de, ainda jovem, com 27 anos de idade, comandar a primeira greve de saúde no estado do Rio Grande do Norte. Você imagina você ser pioneiro de um movimento desse? Não é nem ousadia, é atrevimento mesmo. Então, naquela época, eu comandei essa primeira greve de saúde envolvendo todos os grandes hospitais do Rio Grande do Norte, foi comandada por mim. E no final, isso me causou um grande estresse, né? Não tinha maturidade suficiente para... E nem fazia... Na época, naquele momento, eu não avaliava o tamanho da responsabilidade que estava nas minhas mãos. Quais eram as reivindicações? Salariais. Salários atrasados. Nós estávamos com 2 meses de salários atrasados, salários congelados, condições de trabalhos péssimas. Enfim, e não era um movimento só de médico, era um movimento envolvendo todo o servidor da saúde. Então, eram assembleias, assim, numerosíssimas, né? Todos os servidores participando. É realmente bastante dinâmico o movimento daquela época, o movimento da saúde. E eu comandei esse movimento e no final de alguns dias de grande estresse, nós conseguimos fazer com que o governo reconhecesse, o Ministério do Trabalho nos chamou e chamou o governo para uma conversa, estabeleceu um prazo para que tudo fosse regulamentado. Que nós trabalhávamos, inclusive, sem carteira assinada, né? E aí passamos a ter a carteira assinada, e eu tenho essa assinatura na minha carteira como um troféu, né? Então, foi uma conquista grande. Na minha atuação como deputado estadual, eu tenho muito orgulho de dizer que nos 2 mandatos eu fui recordista em ações parlamentares. Eu fui escolhido pelo comitê de imprensa lá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o parlamentar do ano. E recebi uma placa, me deixou muito feliz, muito alegre, porque eu sou um apaixonado pelo que faço, né? E para concluir esse último mandato, eu tive o prazer de bater outro recorde, porque eu aprovei a maior emenda da história do Legislativo Potiguar no orçamento. Eu aprovei 40 milhões de reais para pagar salários de servidores, ou seja, atualizar os salários de servidores que estavam defasados. E eu, um deputado de oposição, eu consegui a aprovação dessa emenda ao orçamento e a governadora, na época, ela vetou. E essa apreciação do veto ocorreu e nós derrubamos o veto da governadora. Porque para derrubar o veto, se derruba o veto com 2/3 do parlamento. E nós conseguimos. E foi realmente um troféu, outro troféu grande que eu consegui. E foi pago, os salários foram atualizados, enfim, foi muito bom para todos nós. E as decepções? As decepções foi exatamente isso. É você apresentar um bom projeto, apresentar uma boa proposta, e pelo fato de você ser da oposição, a sua proposta, o seu projeto, a sua ação ser relegada, a sua ação não ser efetivada. Então, tem alguns projetos que eu achava bastante necessário para o meu estado e eles não foram aproveitados. Então, é difícil a política exatamente por isso, porque eu sempre defendi no parlamento que questões como saúde pública fossem discutidas de forma suprapartidária, porque a doença não só atinge ao correligionário do prefeito, ou ao correligionário do governador, do presidente. Não, a saúde atinge todo mundo de uma forma indiscriminada. E a gente não pode, por questões políticas, prejudicar o cidadão ou a cidadã comum, humilde, lá do interior do estado, ou até mesmo a criança. Ela não tem culpa disso. Então a discussão política deve ser simplesmente, o debate político, o confronto político, não deve ultrapassar o campo das ideias. Portanto, essa é uma questão que eu sempre defendi. Saúde pública tem que ser uma discussão suprapartidária. Se a ideia for boa, não importa de onde ela vem, tem que ser aproveitada, tem que ser analisada, tem que ser considerada, e, enfim, de forma que a gente possa ter
contribuir efetivamente para uma saúde melhor para a população. Alguns analistas são contrários a que haja greve no setor público. Muitos acham que, por exemplo, quando um setor público, tipo metrô, sistema de transportes, a polícia ou o serviço médico, as pessoas os profissionais entram em greve, quem acaba perdendo é a população. O que é que o senhor teria a dizer sobre a crítica desse tipo? Mas veja bem, eu respeito quem faz esse tipo de crítica, mas eu que militei no movimento sindical, eu vejo que é um direito legítimo do trabalhador. Então, o principal interessado em que não haja movimento paredista nos setores públicos é o governo. Então, cabe ao governo não criar situações que desaguem desse tipo de movimento. Né? Porque impedir que o servidor público faça movimento reivindicatório é a mesma coisa de você espancar alguém e proibir que ele chore. Então, é inaceitável. O senhor está com o salário atrasado? Salário atrasado, enfim, com problemas no exercício profissional. Então, não pode acontecer isso. Eu sou a favor da liberdade de expressão ampla, total e restrita. Eu sou a favor de que os movimentos reivindicatórios existam, até porque esses movimentos levam à maturidade dos governos, consolidam a democracia. O Brasil é hoje a democracia que já se percebe já vigorosa em função de inúmeros movimentos sociais e muitas pessoas, muitos homens e mulheres se doaram a essas causas e pagaram um preço muito alto para a gente ter a democracia que temos hoje. Portanto, eu acho que não contribui esse tipo de postura de impedir ao servidor público de fazer movimentos reivindicatórios. Senador, eu queria que o senhor fizesse um pouquinho de uma radiografia da situação social do Rio Grande do Norte, principalmente nas questões de saúde, que o senhor já abordou aí de algum modo, mas como é que está hoje? Quer dizer, na sua época de médico, o senhor tinha salários atrasados, baixos salários, condições precárias no atendimento, em equipamentos e tudo mais. Quer dizer, como é que está hoje a situação do Rio Grande do Norte na área de saúde? Um pouco rápido, isso um pouco resumido, e também nas áreas de segurança pública e de habitação e saneamento básico. Veja só, a da saúde não melhorou muito não. Por incrível que pareça, e infelizmente não melhorou muito. A crise de saúde no meu estado é uma crise que eu diria sem precedentes na história da saúde pública do meu estado. Nós encontramos os hospitais desabastecidos, com carência de servidores, servidores que estão insatisfeitos, servidores adoecendo por uma carga de trabalho desumana, a população desassistida, não há uma hierarquia de assistência à saúde. Enfim, eu acho que nós vivemos o pior momento da saúde pública do Rio Grande do Norte, a despeito de tantas lutas travadas por mim e por tantos outros companheiros no sentido de melhorar a saúde pública do meu estado. Mas não logramos êxitos com essa luta, né? Realmente a situação é muito difícil. Não por culpa do governo atual, até porque assumiu agora, mas foi um desmantelamento do sistema de saúde do estado do Rio Grande do Norte de uma forma lenta e paulatina. Se você quer destruir uma máquina, você comece a depreciar as pecinhas fundamentais. E na estrutura pública, a peça fundamental é o servidor. Na hora que o servidor ele não está satisfeito, ele não é bem pago, ele de alguma forma tem os seus vencimentos atrasados, ou não lhe é dada condição, para exercer bem a sua atividade, ele não vai vestir a camisa desse serviço e, consequentemente, o serviço não vai funcionar a contento. E na área de saneamento básico e segurança pública? Saneamento básico. O meu estado foi o estado que menos cresceu em saneamento básico no ano passado. Apenas 2%. Então, em todo o Nordeste. Então, na capital, 36%, Natal, 36% da cidade ela tem esgotamento sanitário. Mas apenas 13% tem o tratamento adequado. Portanto, por essa fotografia da capital, que é a maior cidade, você já tem noção de como está o interior do estado. Senador, eu lhe pediria um minuto e nós voltamos já dentro de um instante.